Estamos dando início a mais um programa AFPESP na TV, que tem em sua grade de programação entrevistas, reportagens, dicas culinárias e muito mais. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com os nossos convidados. Até já então. Olá, associado da FEPESP. Aqui, na unidade de Serra Negra, será realizado o 17º Arraiá FEPESP, no dia 24 de junho. O dia é dedicado ao santo São João, que empresta o seu nome a uma das tradições folclóricas mais populares do Brasil. O maior evento junino dos servidores públicos será repleto de novidades nas áreas de infraestrutura e de alimentação. A AFPESP também prepara o famoso show de prêmios e, desta vez, o carro a ser sorteado para quem comprar o cupom será a cobiçada picape Toro da Fiat. Como segundo prêmio, a AFPESP vai oferecer a apaixonante moto Fazer 150 da Yamaha. O ingresso pode ser comprado a partir de março, nas unidades de lazer, unidades regionais e na sede social. O 17º Arraial da AFPESP será um dia muito alegre, com diversas brincadeiras e shows. Prepare-se para participar desta festa maravilhosa, que conta com esse cenário natural de Serra Negra. O São João mais famoso do funcionalismo espera por você. Compre já o seu ingresso e participe! No programa passado, nós conversamos com o Dr. João Batista Martins César, que é desembargador do Tribunal do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, e com o nosso conselheiro Edson Toshio Kubo. O primeiro assunto que abordamos no programa passado foi sobre a futura reforma previdenciária. E nós continuamos ainda com o mesmo tema, mas nós, como temos outros assuntos, nós vamos só enfocar alguns aspectos mais nevrálgicos e preocupantes e depois nós vamos falar sobre a reforma do trabalho. Vou começar com o senhor desembargador. Por favor, o senhor estava comentando conosco agora há instantes sobre alguns aspectos da reforma previdenciária. Eu queria que o senhor abordasse os aspectos mais preocupantes. Cara Duarte, essa questão da reforma previdenciária também tem que ser encarada pelo ângulo da sonegação. É que no nosso país a sonegação ela tem um índice altíssimo. Então a gente teria que encarar também essa questão da sonegação para saber se há esse déficit ou não. E também essa questão de outras formas de contribuir para a arrecadação efetiva da Previdência e para que esse dinheiro fique, né, no caixa da Previdência. Porque você pega os estudos aí desde a época dos militares, né, você vê relatos, né, pesquisas apontando que a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, foram construídas com verbas da Previdência. Que foi o dinheiro que foi tirado e não foi devolvido. Você usar o dinheiro no momento adequado não tem problema, mas depois devolve, né? Porque não é um empréstimo a fundo perdido, pelo menos não deveria ter sido dessa forma. Então, essas questões são de fundamental importância para debatermos e construirmos uma alternativa que, como eu falei, de fato atenda o interesse da sociedade brasileira e não de grupos aí que estão interessados em fazer a previdência privada aqui no nosso país. Edson Toshio Kubo, na base dos servidores públicos, como é que os servidores estão enxergando essa reforma previdenciária? Estão enxergando muita preocupação, porque, como já coloquei, né, as reformas, infelizmente, elas vêm e elas não vêm geralmente para o bem, elas vêm, como o doutor falou, elas vêm de uma maneira de cima para baixo. Então, sem discussão com a sociedade. Sem discussão, rolo compressor. Então, nós temos que, infelizmente, às vezes, engolir essas reformas, querendo ou não.
Eu acho que essa questão é fundamental, importância, porque o que está em jogo é o estado de bem-estar social. Que nós, brasileiros, aí estamos começando a pegar o gosto de um estado de bem-estar social que nem vamos usufruir efetivamente, já vão cortar direitos, né? Que não há por que se cortar no atual momento da história que estamos vivendo, né? Então, temos que lutar para preservar esse estado aí de bem-estar social, porque como você colocou, né, e eu acompanho, há muitas doenças, né, no meio ambiente, seja das empresas privadas, seja na administração pública, há muita cobrança, há muito assédio, né, doenças mentais que afetam os trabalhadores. Então fica complicado exigir uns 65 anos para se aposentar dentro de um meio ambiente do trabalho comprometido, né, que não permite que o trabalhador exerça com saúde até os 65 anos de idade, por exemplo. Desembargador, embalado pelo mesmo assunto, como é que o senhor vê essa situação? Por que o governo faz primeiro uma reforma previdenciária? O senhor não acha que deveria primeiro fazermos a reforma trabalhista para ver qual é que vai ser o avanço social na reforma trabalhista e aí sim se verificar o impacto que isso significaria para os cofres da União, dos estados, dos municípios e também no que se refere à contribuição previdenciária. O senhor não acha tão equívoco isso? Está errado? Eu acho que primeiro tem que haver um debate profundo das duas questões, né? A reforma trabalhista, doutor Duarte, eu tenho colocado que primeira coisa, se você quiser fazer uma reforma trabalhista séria, o Brasil deveria aderir à Convenção número 87 da Organização Internacional do Trabalho, que é a ampla liberdade sindical. Só que, infelizmente, essa ampla liberdade sindical encontra resistência acho que dos três lados. Do lado dos empregados, né, porque tem uma estrutura cartorial que querem permanecer com sindicatos que não representam os trabalhadores. O mesmo acontece com o lado patronal, né? Muitos sindicatos patronais vivem só do imposto sindical, do dinheiro público, porque não deixa de ser público, é fundo obrigatório por todos. São sindicatos que não representam. Eu vejo, às vezes falo para os empresários, eu vejo convenções coletivas que coloca uma obrigação lá para o empresário, que você vai numa cidade menor, ou numa divisa do estado, lá em Itapeva, Itararé, que aquele empresário não tem condição de cumprir. Mas por que o seu representante colocou aquele item naquela convenção coletiva? Colocou porque não tem representatividade, não sabe o que acontece lá. Então, é um sistema cartorial. Se nós aderíssemos à Convenção 87, não haveria mais dinheiro público para financiar esses sindicatos. Dos mais de 12 mil sindicatos que nós temos, a gente que fala que tem mais de 22 mil sindicatos, eu acho que ficaríamos aí com 2 dezenas de sindicatos, olha lá, haveria uma união natural. E o próprio governo também acaba não quer bater de frente com essa estrutura burocrática, cartorial e com esse dinheiro, são bilhões que são envolvidos nisso, então deveria enfrentar isso, porque com os sindicatos fortes, aí você poderia ter uma negociação efetiva. Hoje, o que eu não vejo. Agora, Duarte, é sempre bom deixar bem claro que se nós voltarmos 2 anos, não dá 2 anos e meio atrás, nós estávamos vivendo quase o pleno emprego. Tá? Os índices de desemprego eram baixíssimos. Então, o direito do trabalho não foi a causa da crise. Falam que agora o direito do trabalho tem que pagar o parto da crise. Mas ele não foi a causa da crise. Eu pego alguns estudos economistas aí, que eu fico muito suspeito e com o pé atrás desses estudos, porque eles falam, não, o custo do empregado dobra. Essa é uma grande mentira que é repetida constantemente e parece que vira verdade, né? A teoria do nazismo, né? Eles, a hora que colocam no custo da mão de obra aqui no Brasil, eles colocam descanso semanal remunerado. Eles colocam férias, colocam outros direitos que tem em qualquer país civilizado. Qualquer país que aderiu à Organização Internacional do Trabalho tem esses direitos. Então, você não pode falar que isso é encargo que existe só no Brasil. Existe em outros países. Outros países têm férias de 20 dias, é verdade. Só que daí também, em compensação, são 20 dias úteis. Então, dá quase 28, né? Então, não está tão distante das nossas férias aqui. Então, é essa transparência que eu acho que deveria ter essa discussão, e eu coloco, a reforma trabalhista, a gente deveria fazê-la
mas para desburocratizar. Porque o nosso país, infelizmente, ele é muito burocrático. Houve até o Ministério, né, da desburocratização, o falecido Hélio Beltrão, né, o ministro Hélio Beltrão. E eu concordo. Eu acho que nós vivemos uma cultura burocrática que tem que simplificar. E se você tirasse essas relações burocráticas já do capital e do trabalho, que realmente aquilo que foi combinado fosse seguido, mas não para suprimir direitos, né? Para você dar uma certa agilidade, já seria um grande avanço numa reforma trabalhista. Então, essa desburocratização, e aí eu falo para o país todo, não é só para trabalhista, não. Acho que é tributária, né? Essas questões, no próprio judiciário, né? Temos que tirar a certidão de que ainda é atualizada de casamento, por exemplo. A palavra do cidadão brasileiro não tem a força que deveria ter, né? Bem, o doutor João Batista Martins César, que é o desembargador que está nos dando a honra de sua presença no AFPESP na TV, ele fez umas colocações muito importantes. Aí, como é que você vê o problema da transparência, né? Essa transparência que ele preconiza que deva existir. Porque quando se fala de transparência, o governo negocia só com os empresários, não com os trabalhadores, ou se... Não é verdade? Você colocou o dedo na ferida. Então, veja, ou quando, por exemplo, o governo anterior ele tinha uma discussão com algumas centrais mais ligadas a ele, não é, governo? E não com o empresário. E as demais ficavam de fora. Agora, a gente vê o seguinte, no caso específico de nós, servidores públicos, esse programa é um programa destinado a servidores públicos, contudo, a gente aborda aspectos gerais para que quem não for servidor público também conheça, né, a realidade que estamos vivendo. Então, eu queria saber essa transparência aí. Você não acha que deveriam ser ouvidas as classes trabalhadoras pelo seu sindicato, as suas confederações, com as suas centrais? Como é que você vê isso aí, Edson Toshio Kubo? Realmente, deveria haver mais consultas às bases, né? Porque essa pseudo-transparência, né? Isso é complicado, que eles começam a impor, né? Fazem algumas reuniões, só que, né, não passam os dados corretos, né? Eles passam, infelizmente, alguns dados, às vezes desvirtuados, infelizmente. Então, deveria haver mais democracia no serviço público, né? Caro Duarte, me permita uma parte. Claro. Nessa questão, eu acho fundamental. Você colocou o ponto principal dessa questão de reformas no modo geral e na trabalhista em particular. Eu tenho defendido, se quer fazer uma reforma que atenda os anseios do país e não de uma pequena parcela do empresário, você deveria fazer o quê? Nomeia um grupo de notáveis, chama notáveis do meio acadêmico, do direito do trabalho, da área econômica, você chama economistas dos dois lados, mas realmente pessoas independentes, que queiram o melhor do país. Pegar com esse grupo de notários, vamos fazer um projeto de código do trabalho. Vamos fazer um projeto de código do trabalho que nos atenda os anseios como nação. Aí esse projeto de código do trabalho poderia ficar em consulta pública para a população se manifestar, realmente ser democrático, aberto. A partir de que fechada essa consulta pública, levaria o nosso Congresso Nacional, mas aí com todo esse suporte da sociedade brasileira, para que as pessoas têm medo de discutir leis trabalhistas. Para o Congresso eu escuto isso de alguns deputados, isso tira popularidade. Se for para suprimir direitos, vai tirar a popularidade mesmo. Mas se for para desburocratizar, como colocamos anteriormente, eu acho que toda a sociedade ganha. Seria um código do trabalho realmente evoluído. Não que a CLT não esteja, viu, Arthur? Essa é outra questão que falo. A CLT é de 1943, é verdade. Só que 85% dos artigos da CLT já foram alterados no decorrer dos anos. Então, não é uma legislação desatualizada. Está atualizada. E, pelo contrário, se você pegar algumas normas da legislação do trabalho, são atualizadíssimas, né? A notificação por correios, por exemplo, né? Então, a legislação do trabalho deve evoluir, claro, tudo na vida evolui. Mas dessa forma transparente, debatendo com a sociedade e vendo o que é melhor para todos. Lamentavelmente, o nosso tempo se esgotou e ficam pendentes aí diversas questões que merecerão, mas no futuro, dentro de algum tempo, talvez meses,
a gente volte convidando... Será um grande prazer. O doutor João Batista Martins César, que é desembargador, titular do 15º Tribunal Regional do Trabalho, com sede em Campinas. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Já se empenhe para vir aí proximamente no novo programa. E o nosso conselheiro Edson Toshio Cubo, que nos honrou também com a sua presença, viu? Já estou promovendo você assim para Cuba. Muito obrigado, uma boa noite e sigam com a nossa grade de programação. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Olá, telespectadores e amigos da FEPESP. Hoje estamos no período de carnaval, quando por todo o país milhares de foliões participam de festas populares. Pode até ser que algumas pessoas ainda pensem que o carnaval é uma festa típica brasileira, mas não é. A história do carnaval remonta à antiguidade, tanto na Mesopotâmia quanto na Grécia e em Roma. As festas para Baco, o deus do vinho, são referências, assim como as Saturnálias ou as Lucercálias, festas pagãs de Roma. Todas foram com muitas comidas, bebidas e danças. Já no Renascimento, nas cidades italianas, surgiu a Commedia dell'arte, com teatros improvisados. A cidade de Florença iniciou as canções que acompanham cortejos. O Brasil tem sua relação com o carnaval a partir do período colonial. A primeira manifestação foi o entrudo, uma festa portuguesa popular, na qual as pessoas jogavam farinha, baldes de água e areia uns nos outros pelas ruas. Logo em seguida, surgem os cordões, ranchos, festas de salão, os cursos e as escolas de samba. Com a influência dos negros que vieram ao Brasil como escravos, a cultura ganhou os afoxés, frevos, maracatus, com muito axé. O que vem crescendo muito no estado de São Paulo são os blocos de rua. A capital tem mais de 300 apresentações que começam semanas antes do carnaval e ainda continuam após o período carnavalesco. Se você está curtindo o carnaval nas cidades do interior, procure colocar uma roupa não muito pesada. Leve sua água e aproveite a brincadeira. Em várias cidades onde a FEPESP tem unidades de lazer, o carnaval é muito concorrido, como Amparo, Eva querida, quero ser o teu Serra Negra, dar-te-ei o meu amor, a minha vida, em troca do teu coração. E cocoró, cocoró, o galo tem saudade da galinha carijó. Termas de Ibirá, Cocoró, o galo tem saudade da galinha carijó. Ubatuba, Por causa de mulher é bom parar, porque Caraguatatuba, ela sabe amar. Se é por causa de mulher é bom parar, porque nenhuma delas Itanhaém, Yaya, me deixa subir esta ladeira, que eu sou do grupo Pega na Chaleira. Yaya, me deixa subir esta Lindóia, ladeira, que eu sou do grupo Pega na Chaleira. Yaya, me deixa subir essa ladeira, eu sou do Avaré, Quem vem de lá, bela Yaya, vou abrir alas que eu quero passar. Sou Socorro, águia de prata, vem cá mulata que me faz chorar. Poços de Caldas, Vou abrir alas que eu quero passar. Vou abrir alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, Areado, não posso negar. Vou abrir alas que eu quero passar. Vou abrir alas que eu quero passar. Monte Verde, Da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Vou abrir alas que eu quero passar.
O Carnaval da cidade de São Paulo já consta como um dos destinos mais procurados do Brasil. Além das tradicionais escolas de samba, as ruas da cidade são tomadas por blocos e várias atrações culturais que representam a diversidade da população paulistana. Se você está hospedado na unidade AFPESP Capital e procura uma atividade para a criançada, aproveite a programação do Museu da Imagem e do Som com a maratona infantil em ritmo de festa. No MIS vai ter espetáculos, oficina de máscaras e uma equipe para maquiar as crianças. Os visitantes do museu vão aproveitar duas atrações exclusivas, que unem o carnaval e o apresentador Silvio Santos com a intervenção É Ritmo de Festa e o bloco Maauê. Agora, se você procura os blocos de carnaval, a folia paulistana não tem hora para acabar. Anote. Dia 28. Perdizes. Próximo da unidade AFPESP, tem o cortejo dos acadêmicos da Cerca Franco, a partir das 9 horas e com muitos clássicos dos antigos carnavais. Às 11 horas, no Largo Péricles, seguirá o elevado João Goulart, o bloco Agora Vai. Ao meio-dia, tem o Bloco das Loucas, nas ruas do Butantã, com concentração na rua Domingos Rosólia. Também tem o sucesso do bloco Tô de Bowie, às 15 horas, com concentração no Largo do Arouche. Existem dezenas de blocos programados para festejar o carnaval nas ruas de São Paulo e ainda nos 2 primeiros finais de semana do mês de março. Confira a programação completa no site da Prefeitura. Além do estado de São Paulo, os associados que estiverem hospedados nas unidades da FEPESP, no estado de Minas Gerais, nas cidades de Areado, Poços de Caldas e Monte Verde, também vão aproveitar o divertido carnaval de rua. O carnaval é uma festa democrática que tem espaço para crianças, jovens e também para os mais experientes. Procure a programação da cidade em que você se encontra e participe da festa, porque a música alegre contagia, promovendo sentimentos de felicidade, amizade e ainda de confraternização. É importante acrescentar que os servidores públicos durante as festas de carnaval trabalham junto às ações de segurança pública ou nos hospitais. Também uma boa turma cuida para manter as ruas limpas depois da passagem dos blocos. O carnaval, como foi idealizado no início da história do Brasil, é para ser um momento de descontração, de colocar a sua fantasia e cantar nas ruas com alegria. Aproveite, é carnaval! Curta com respeito à folia. Até breve! Olá, associados e público da TV aberta. A AFPESP possui 16 unidades regionais no estado de São Paulo. Todas oferecem serviços de qualidade aos servidores públicos. Uma atividade muito procurada é da área esportiva, com os centros de condicionamento físico, que oferecem aulas diversas, como pilates, alongamento, zumba, musculação, entre outras. Todas as atividades são acompanhadas por profissionais especializados, que orientam as práticas, permitindo mais segurança aos usuários. Você pode conhecer a programação acessando o site www.afpesp.org.br, menu Regionais. Hoje, a AFPESP tem unidades regionais em Araraquara, Araçatuba, Bauru, Botucatu, Campinas, Franca, Marília, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba. Aproveite as nossas atividades esportivas regionais e cuide da sua saúde. Obrigada por sua audiência e até breve. Olá, amigos e público dos canais comunitários. A nossa dica gastronômica de hoje vem da unidade de lazer de Poços de Caldas, que fica no estado de Minas Gerais. Vamos apresentar uma sobremesa diferente, que faz muito sucesso com as crianças, bombom de uva. As frutas são alimentos fundamentais na nutrição de crianças, jovens e adultos. Vamos conhecer os ingredientes dessa receita? Anote! Uma lata de leite condensado, uma lata de leite, uma colher de amido de milho, uma gema de ovo, 300 gramas de chocolate em pedaços, uma lata de creme de leite, 500 gramas de uvas, de preferência sem sementes,
A receita do bombom de uva vai ser preparada pelo chefe de cozinha Marcelo Bueno, do restaurante da sede social. Confira! Misture em uma panela o leite condensado, o leite, o amido de milho e a gema. Leve ao fogo baixo até formar um creme homogêneo. Em um refratário, coloque as uvas cortadas ao meio, formando a primeira camada. Coloque o creme por cima. A terceira camada é com o chocolate e o creme de leite. Este creme você deve primeiro derreter o chocolate e depois colocar o creme de leite. Leve o refratário à geladeira por 24 horas antes de servir. A unidade FEPESP Poços de Caldas é uma das mais procuradas pelos associados. Fique atento e procure acessar o sistema Flex Reserva para conferir os períodos que estão com vagas na unidade. Esta sobremesa de frutas com creme, chocolate e muitas outras receitas deliciosas estão no cardápio de Poços de Caldas. Fique com imagens selecionadas desta unidade, que recebe os associados com a famosa hospitalidade mineira. Obrigada por sua audiência e até breve!